Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, a primeira parcela do 13º salário já caiu na conta dos trabalhadores e a outra parte deve ser depositada até o dia 20 de dezembro. O dinheiro extra pode ser usado de muitas maneiras, mas especialistas alertam que esse é um dos melhores momentos para o brasileiro começar a poupar. Fazer compras de Natal, viajar, gastar com folgas e festas. Se para alguns trabalhadores o 13º serve para curtir a vida, para outros o destino é um só. No meu caso, só tem dívida para pagar. A Carolina está entre os 43% dos brasileiros que, de acordo com uma pesquisa realizada pela Fintech 11, pretendem usar o 13º para pagar contas. Segundo o estudo, dos quase 1.600 trabalhadores entrevistados em todo o Brasil, 67% estão negativados. E o cartão de crédito representa a dívida mais comum entre eles, seguido pelo empréstimo pessoal e pelas contas da casa. A vida não está nada fácil. Se mal dá para pagar as contas, imagine então guardar o 13º. Mas olha, vale a pena pensar nisso, tentar poupar pelo menos um pouquinho, porque existem aí algumas possibilidades de baixo investimento que podem fazer uma grande diferença na saúde financeira. A pessoa pode até achar, mas é muito pouco, eu estou guardando R$50 por mês. Vale a pena, porque o que mais importa é o tempo que você vai fazendo essa economia. Então, se todo mês você vai fazendo, claro que um mês ou outro pode falhar, mas se no modo geral você está fazendo uma economia de R$50 todo mês, se você faz isso por muito tempo, esse é que é o principal efeito que causa quando você vai fazer, então, uma poupança maior. O efeito é a longo prazo, mas o especialista alerta que é preciso começar já. E por que não aproveitar ao menos uma pequena parcela do benefício de fim de ano para dar início a um investimento? E poupar é a dica do especialista para a vida toda. Guardar sempre, não importa quanto. Onde? Ele explica. Se você mantiver aquele dinheiro na conta corrente, acaba parecendo que o dinheiro é para ser usado e não é para ser assim. Então, o que você pode fazer? Aplique em fundos de renda fixa ou fundos DI. Né? Existem outras modalidades, tá? Mas são investimentos, são modalidades que têm um risco muito, muito, muito baixo, praticamente sem risco. Então, você vai ter uma segurança de que lá no futuro, por exemplo, depois de um ano, você vai ter uma remuneração. Não é muito alta, não, mas você vai ter uma remuneração para esse dinheiro que você está guardando. Outra dica de incentivo ao investimento é criar um objetivo para o valor a ser poupado. Então, uma parte desse dinheiro vai servir para, por exemplo, quando você estiver mais cansado, já não conseguir mais trabalhar, como uma aposentadoria, então vai ser parte. Outra coisa, a possibilidade de comprar um imóvel, ou então de viagem, claro. Então, tudo você vai precisar fazer um plano. Quanto eu preciso gastar para fazer aquilo que eu quero para ser feliz e para ter uma tranquilidade no futuro, e guardar o dinheiro pensando justamente nesses benefícios. Mas o economista alerta que, assim como fará quase metade dos brasileiros, antes de investir o 13º, é mesmo melhor quitar as dívidas e começar o próximo ano com a consciência tranquila, para depois fazer como a Carolina. A analista de RH já prometeu que, assim que pagar o que deve, vai começar a poupar. Para 2023, farei isso. Pode ser muito difícil no começo, um sacrifício muito grande no começo. Mas depois a pessoa começa a acostumar com aquela vida, talvez num padrão um pouco mais baixo, mas ela se acostuma. Ela se acostuma e ainda por cima, ela sabe que tem aquela economia guardada, se precisar de alguma coisa, ela se sente muito melhor, a autoestima aumenta, a alegria, a tranquilidade dela viver a vida aumenta, melhora muito a qualidade de vida, que no final das contas é isso que importa, né? A gente não está aqui para fazer dinheiro, ninguém leva dinheiro para o túmulo, a gente está aqui para ser feliz. Agora, para ser feliz não tem jeito, a gente tem que ter equilíbrio financeiro.
Olha, e por falar em guardar dinheiro, as mensalidades das escolas particulares podem ter aumento de quase 10% em 2023. Por isso, muitos pais estão buscando alternativas para garantir o estudo dos filhos. A repórter Bruna Di Giaimo mostra quais são. Quem tem filhos matriculados em escolas particulares vai ter que se adaptar para encaixar a mensalidade no orçamento em 2023. Isso porque 63% dos colégios pretendem aumentar o valor da mensalidade acima de 10%, ou seja, quase o dobro da inflação oficial prevista para 2022. Esse aumento é bem menor se comparado com os últimos 2 anos, quando as escolas precisaram se adaptar e adotar o sistema híbrido para não fechar durante a pandemia. Nesse mesmo período, 1 milhão de alunos foram das escolas particulares para as públicas ou estaduais. Isso é cerca de 10% do total. Vale lembrar, obviamente, que as instituições de ensino, por conta da pandemia, muita gente acabou perdendo emprego, acabaram reduzindo o orçamento familiar e tiraram os filhos de ensino particular e estão retornando agora. Então, esse custo das instituições de ensino está sendo repassado, mas em algum momento do tempo ele vai voltar a uma realidade melhor, que seria reajustar muito próximo da inflação. O mercado da educação básica privada brasileira tem mais de 40 mil escolas espalhadas por mais de 3 mil cidades. A educação infantil, considerada uma etapa fundamental na formação das crianças, foi determinante. Nesse grupo, foram mais de 600 mil cancelamentos de matrículas, das quais 298 mil foram nas creches e mais de 300 mil na pré-escola. Segundo o presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado de São Paulo, as instituições de ensino precisam do financiamento dos pais para se manterem. A escola particular funciona mais ou menos como um condomínio. Nós temos escola no Brasil hoje que custa de 500 a 9, 10 mil reais de mensalidade por mês. Os pais se cotizam e bancam essa mensalidade porque querem ter uma educação X para os seus filhos. Não tem como a escola bancar qualquer tipo de investimento, de inflação, enfim, qualquer coisa que não seja repassado para a família. E a solução para driblar o aumento na mensalidade é tentar encontrar alternativas para manter os filhos no ensino particular. Pesquisar algumas alternativas próximo da residência, qual é a infraestrutura oferecida a esse aluno. Então não basta também retirar um aluno de uma instituição pagando metade em outra, mas não tem, por exemplo, um laboratório de informática, não tem um laboratório de ciência, não tem um ambiente para desenvolvimento de funções, por exemplo, de educação física. Então é importante o pai e a mãe avaliar muito bem nessa hora de não só olhar para o bolso, mas aquilo que está sendo oferecido também para o filho. E eu falo de mercado de trabalho agora. De cada 10 novos empregos criados neste ano, 7 foram em micro e pequenas empresas. Os dados foram divulgados pelo Sebrae. O saldo positivo de empregos gerados por empresas de todo tipo de porte no país, nesse período foi de 159.454, sendo que os pequenos negócios respondem por 125.114 das contratações, que equivale a 78,5%. De acordo com o Sebrae, pelo 10º mês consecutivo, as micro e pequenas empresas apresentaram saldo positivo na geração de empregos no país. No acumulado de 2022, o país contabiliza 2.300.000 novos postos de trabalho. Desses, 1.661.000, equivalente a 71,6%, por meio de micro e pequenas empresas. A participação de médias e grandes na geração de empregos é de 22%, com 513 mil contratações. E eu mudo de assunto agora para falar de segurança e, aliás, com um dado alarmante. No ano passado, 1.800.000 pessoas foram vítimas de roubo no Brasil, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. A pesquisa da PNAD contínua do IBGE fez um retrato mais abrangente dos crimes contra o patrimônio no Brasil, incluindo os que não são comunicados à polícia.
No ano passado, 1,5 milhão de domicílios no país tiveram pelo menos um morador vítima de roubo. São 1.800.000 pessoas com 15 anos ou mais, o que corresponde a 1,1% da população. A maioria dos assaltos aconteceu em áreas urbanas, que corresponde a 94% do total, e a maior parte das vítimas tinha entre 25 e 39 anos. O levantamento apontou que mais de 1,5 milhão de veículos foram furtados ou roubados no Brasil ao longo de 2021. Isso significa dizer que a cada hora são 64 roubos ou furtos de automóveis e motos no país. A maioria das pessoas que tiveram carro ou moto furtada ou roubada deram queixa à polícia ou à guarda municipal. Entre os poucos que preferiram não registrar a ocorrência, as principais alegações foram faltas de provas e medo de represárias. A alta de furtos e roubos de veículos de duas rodas, incluindo bicicletas, tem causado prejuízos às seguradoras e dificultado o fechamento de novos contratos para a oferta de proteção financeira contra esses tipos de crime. E entre os objetos subtraídos com a maior frequência, o celular é o mais citado em todos os casos de roubos e furtos dentro e fora de casa. No caso dos roubos, dinheiro em espécie, joias, aparelhos eletrodomésticos e documentos são os mais visados depois dos celulares. E o assunto agora é saúde. Um levantamento inédito mostrou que de cada 3 brasileiros, 1 sofre de insônia, mas o número pode ser ainda maior. Isso porque muitos casos não são notificados. A pesquisa foi conduzida pela Sleep Up, startup responsável pela primeira plataforma de terapia digital para distúrbios do sono, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No total, foram 1.876 entrevistados de todas as regiões do país, por meio do envio de questionário online. Foi relatado que a prevalência das queixas relacionadas ao sono não surpreende, porém a subnotificação de diagnósticos oficiais é um problema, pois é uma questão de saúde pública no Brasil, que acontece devido à baixa procura pelo atendimento médico, por haver poucos profissionais especializados e por ser uma questão que a princípio não chama muita atenção. Os números da chamada insônia subclínica, que não foi diagnosticada, vão na linha da estimativa da Associação Brasileira de Sono, que aponta 73 milhões de pessoas vivendo com o problema no país, por volta de 34% da população geral. Essa demora na busca por atendimento médico, mesmo em caso de sintomas, é reflexo de uma visão cultural sobre o sono, que ainda não reconhece a sua importância para uma boa saúde. O levantamento foi conduzido também como uma forma de combater essa subnotificação. A ideia é criar um questionário clínico padrão para identificar um quadro de insônia e facilitar o diagnóstico, chamado de inventário de sintomas e consequências da insônia. Ele tem sido utilizado como base para estudos epidemiológicos e análises médicas. E veja a seguir, um novo exame pode diagnosticar 14 tipos de câncer. E você vai ver também, FIFA terá que pagar indenizações milionárias para times que tiveram jogadores machucados na Copa do Catar. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e com mais notícias do Brasil e do mundo para você. E um novo estudo mostrou que é possível detectar vários tipos de câncer pela análise de exames simples. Essas análises são feitas com amostras de urina e também de sangue. Confira. Uma simples análise de amostras de urina e sangue podem detectar a presença de 14 tipos de câncer, mesmo em estágios iniciais, de acordo com o estudo. A descoberta é um importante passo de evolução, já que a detecção precoce por meio de um único teste ajudaria a reduzir a mortalidade pela doença, que geralmente está associada ao diagnóstico em estágio avançado. O estudo examinou um tipo de polissacarídeos presentes na urina e no plasma e descobriu que eles poderiam servir para apontar a presença de câncer, inclusive no estágio 1 da doença.
A análise também permite prever a localização dos tumores com uma precisão de 89%. Apesar disso, algumas limitações foram encontradas, como uma sensibilidade de apenas 10% na detecção de câncer em estágio inicial e a impossibilidade de detectar tipos específicos da doença, como tumores no cérebro, no sistema reprodutivo ou urinário. E mais de 56 milhões de pessoas estão em situação de fome na América Latina. Em 3 anos, houve um aumento de mais de 13 milhões de necessitados, de acordo com dados divulgados por 3 entidades ligadas à ONU. O relatório foi apresentado pelas 3 instituições da ONU na sede da CEPAL, em Santiago. O texto foi elaborado em resposta à crise alimentar mundial. Em 2021, a insegurança alimentar afetou 40,6% da população da América Latina e do Caribe. Um total de 267 milhões e 700 mil pessoas foram afetadas, 62 milhões e 500 mil a mais do que em 2019. A inflação dos alimentos aumenta o risco de fome e a alta do preço internacional dos produtos básicos, cujo aumento médio chegou a 11,7% em setembro passado, é repassada aos consumidores. A alta dos preços atinge os setores mais pobres da região e aumenta o risco de problemas no acesso a uma alimentação saudável. De acordo com a CEPAL, apesar de ter um superávit comercial agrícola significativo, a região da América Latina e do Caribe está exposta a problemas de produção e comercialização e aumento de preços decorrentes da guerra na Ucrânia. E olha, o futuro dos alimentos pode ser no espaço. Astronautas chineses escolheram pela primeira vez na história da humanidade sementes de arroz cultivadas em órbita. O grupo passou 183 dias em órbita e retornaram à Terra no último domingo. Durante o tempo que passaram no espaço, eles monitoraram a conclusão da Estação Espacial Chinesa e vários experimentos da ciência da vida. Um desses experimentos envolveu a reprodução de todo o ciclo de vida do arroz, que começa com uma simples semente germinando em uma muda e termina com uma planta madura, reproduzindo novas sementes. Também foram produzidas mudas de agrião da terra, frequentemente usada por cientistas para estudar mutações. Após o experimento, foi descoberto que as palhas de arroz produzidas em órbita são bem espaçadas e não compactas como as produzidas na Terra. As novas sementes, juntamente com outras bioamostras, foram entregues ao Centro de Tecnologia e Engenharia para a utilização do espaço da Academia Chinesa de Ciências, em Pequim. Agora, esses materiais serão transferidos para laboratórios em Xangai, para que sejam realizadas mais pesquisas. A partir desse momento, os pesquisadores deverão realizar estudos para entender melhor como a gravidade afeta essas plantas em nível molecular. As novas descobertas permitirão aos cientistas investigar os efeitos da microgravidade no crescimento cereal e desenvolver estudos para encontrar uma fonte sustentável de alimento para explorações espaciais. E no Brasil, o futuro dos carros é incerto. A grande dúvida é se os veículos movidos a etanol ou os elétricos vão prevalecer no mercado. Os executivos defendem que o etanol é grande potencialidade do Brasil quando o assunto é geração de energia, já que o país tem uma operação, uma cadeia forte de produção e infraestrutura para o biocombustível. Entre 80% e 90% das emissões de CO2 do etanol podem ser absorvidas pelas plantações de cana-de-açúcar, a matéria-prima para o combustível no país. Por outro lado, há os que acreditam que é preciso buscar diretamente um transporte com 0% de emissão, ou seja, os carros 100% elétricos. Entre os argumentos desse grupo está o alinhamento com o cenário global, principalmente a Europa e os Estados Unidos, regiões que ditam as regras das grandes montadoras. Por lá, a previsão é que até o ano de 2035, a porcentagem da frota a combustão seja minúscula. Um grupo de executivos da General Motors da América do Sul afirmou que a marca entende que os veículos elétricos são melhores do que os híbridos, que, por sua vez, são melhores do que qualquer veículo flex, diesel ou gasolina. Eles disseram que a montadora acredita em um futuro 100% elétrico.
A marca está investindo 35 bilhões de dólares para renovar o portfólio de carros elétricos, com 30 modelos novos que vão vir para o mercado até o ano de 2025. A tendência é que a curto prazo os carros elétricos continuarão sendo a escolha de consumidores muito específicos, que têm mais de um carro ou a sustentabilidade como um conceito de vida. Eu falo agora da Copa do Catar. A FIFA terá que pagar uma indenização que pode chegar a 41 milhões de reais ao Arsenal e ao Sevilha. E o motivo são as lesões de Gabriel Jesus e Alex Telles. Os jogadores se contundiram defendendo a seleção brasileira na Copa do Mundo. O valor pago faz parte do acordo que a entidade firmou com os clubes que cedem jogadores às seleções nacionais para a disputa de competições organizadas pela FIFA. O chamado pacote de prevenção é acionado quando um atleta se lesiona em uma partida oficial da FIFA, seja ela Copa ou até mesmo amistosos oficiais e eliminatórias, e precisa desfalcar o seu clube por mais de 28 dias consecutivos. A entidade se compromete a pagar por dia um valor de quase 113 mil reais. Esse valor pode ser menor caso o dinheiro pago for superior ao que o clube paga de salário ao seu atleta. Gabriel Jesus, por exemplo, pode ficar fora por até 3 meses após operar o joelho. Isso significa que o Arsenal da Inglaterra pode receber quase 14 milhões de reais pela ausência do seu atacante. O valor cobre o que o time inglês pagaria de salário para ele no período. Já no caso de Alex Telles, ainda não se sabe quanto o Sevilha irá receber, já que o tempo do seu afastamento ainda não foi anunciado, mas a dinâmica do pagamento é a mesma. A FIFA ainda faz algumas análises médicas para saber se a lesão dos jogadores já era anterior ao seu evento e se protege com algumas cláusulas para evitar o pagamento da indenização. E olha só, um cachorro invadiu um campeonato de jiu-jitsu para interromper uma luta. O cãozinho achou que se tratava de uma briga. No Chile, mais precisamente na cidade de Valparaíso, centenas de pessoas se reuniram para o maior campeonato de jiu-jitsu do país. E enquanto muitas duplas se enfrentavam no tatame, do nada, entra um cachorro para apartar a tal briga de forma pacífica. O árbitro precisou tirá-lo dali para dar sequência à competição, ao mesmo tempo que a plateia presente aplaudia a atitude do cachorro. A responsável pelo registro incrível, Francisca Silhueta, disse que de repente todos os olhos estavam fixos neste cão e todos os concorrentes tiveram que parar. Todos começaram a aplaudir. Era como se o cachorro tivesse ganhado o primeiro lugar. E ganhou. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!